Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Depende do horário que você está vendo esse Eu vídeo. sou o Matheus. Eu sou a Flávia. Nós somos servos do Núcleo de Oração. Estamos aqui com mais um. Esclarece. E o tema de hoje é... Morte. Pra onde iremos? E a gente começou esse vídeo mó alegre, esse tema... Mas não é um assim, tema muito alegre. Em termos, para nós cristãos Sim, é, né? com certeza. É a alegria de sermos cristãos, é isso aí, morte, para onde iremos? Se você quer saber, se você tem essa dúvida, aguarda 5 segundinhos enquanto nós rodamos a vinheta. E aí você deve estar se perguntando, né? Nossa, mas quando nós morremos, nós vamos para onde? Como que funciona todo esse processo? Como que é? Primeira coisa, o que é a morte? Né? A morte nada mais é do que a passagem da vida terrestre para a nossa vida eterna, né? Para a vida em Cristo. Ou seja, a morte nada mais é do que a esperança da vida em Cristo, porque nós cremos em Cristo ressuscitado. E aí você também, muitas vezes a gente se pergunta, né? Tá, passei por esse processo de morte, morri, mas o inferno existe mesmo? Existe, gente. E aí, Flavinha? E aí que o inferno é a ausência de Deus. Então, imagina você sem esperança, né? É uma tristeza, tipo assim, se nós já passamos por tribulações e já ficamos muitas vezes entristecidos, imagina essa ausência de Deus, Você né? perdeu a esperança. Você perdeu a esperança, Então o inferno ele é isso. E muitas vezes acontece que ou o céu ou o inferno é consequência das nossas escolhas. E o engraçado porque o céu é a plenitude de Deus, né? E o inferno é a ausência de Deus, né? A plena ausência de Deus. Totalmente oposto. Totalmente oposto por completo. Mas é uma escolha que você faz. Imagina você passar a eternidade se culpando, né? Nossa, eu escolhi, isso deve doer demais. E é um amor muito grande de Deus que nos deu o livre-arbítrio, né? Então isso é consequência também das nossas escolhas, daquilo que nós queremos para a nossa vida, né? Ele nos dá a liberdade, né? Ele nos ama e quer que todos nós sejamos salvos. Nos mostra o caminho também, né? Mas depende muitas vezes a gente de cada um de nós, né? E aí você deve estar... Às vezes nós nos perguntamos, tá, mas o que a Bíblia, né? O que a doutrina da igreja crê, né, em relação ao juízo final? Porque muita gente fala isso, né? Porque a gente vai ser julgado. Vai ser julgado, gente. Sinto informar, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Ó, Jesus vai chamar pra filho, vem cá, vamos conversar aqui tete a tete, olho no olho, face to face. E aí não vai ter como fugir, gente. Que ele vai pegar um livro, o livro vai ser muito grande e pesado, né? Vai abrir, vai... Vamos começar. E aí vai indo, vai falando, e a gente vai ali dialogando com o Senhor, porque ele vai vir como justo juiz, né? E aí nesse processo aí de juízo particular, que a igreja chama, né? Que cada um é chamado do seu juízo particular, existe aí um processo que nós chamamos de purgatório. Existe, Flavinha? Existe. O purgatório, na verdade, não é um lugar, né? Ele é um estado de vida. Um estado espiritual. Estado espiritual, estado de vida não, né, gente? Porque se a gente vai morrer, é meio difícil ter vida. Não que não, temos vida em Cristo, né? Mas para descomplicar as coisas. Ele é um estado espiritual pelo qual nós também passamos, porque... Com certeza, né? Por mais que a gente tente viver uma vida, busque essa santidade, é difícil. Então a gente precisa passar por esse tempo de purificação. Sim. E o purgatório é isso, é esse tempo de nos purificarmos para a gente poder entrar, né, na glória de Deus. Adentrar ao Santo dos Santos sem mácula. Sim. Né? Então você imagina, você que você tá sujo, aí vamos imaginar que Jesus vai lá até aquela mangueira de bombeiro e você imagina a pressão que deve ser. Então o purgatório é mais ou menos isso, né? Funciona mais ou menos dessa maneira. Sim, e aí no juízo final, Jesus voltará e vai julgar e estabelecer o seu reino definitivo. Exatamente. Porque no começo foi... A primeira vida dele, né? Ele veio e estabeleceu o seu reino terrestre, né? Sim. Que é o caminho que nós traçamos hoje, que é o caminho chamado a santidade. Quando ele vier como justo juiz, e que nós, se ele vier agora, a gente vai ser julgado. Aqueles que já morreram vão ressuscitar e vão passar por esse processo do juízo final, né? Jesus vai vir lá, cavalo de fogo, a trombeta lá com um de anjo, vai rasgar o céu e descer fogo do céu. Brincadeira, gente, a gente não sabe. Não fica sendo, não.
Mas é isso que a maioria fala, né? Que vai descer fogo, labareda de É engraçado fogo. que todo mundo tem essa mistificação, né? E a gente não sabe, A gente não sabe como é que vai ser, funcionar, né? E a gente não sabe nem o dia, nem a hora, né? Por isso nem que o não- pai, nem o filho, nem os anjos. Somente o pai sabe o dia e a hora. E por isso que a gente tem que se manter vigilante, né? Porque não adianta na hora lá que, né? Jesus voltou. Ela tá rasgando lá. Aí você vai querer, tipo assim, fazer tudo que você não fez a vida inteira. Não, porque agora eu sou o seu. Não, até porque não vai adiantar nada, porque você já vai ter toda a sua história lá. É assim que vai funcionar. O Senhor, ele virá como justo juiz, vai nos julgar no final dos tempos. E aí que nós vamos para a glória de Deus ou não. Mas até chegar a tudo isso, nós passamos por esse processo, né? A morte, que nada mais é que um chamado para a vida eterna. Nós não morremos, na verdade nós vivemos, sim. E existe um medo muito grande, né, de morrer. Nós não precisamos ter medo, porque nós que somos cristãos, que vivemos uma vida em santidade, nós não devemos ter medo. Muito pelo contrário, nós temos que querer morrer. E porque também- você é mais perto de Jesusinho, né? Jesusinho. E também pela questão de que muitas vezes a morte é um processo muito doloroso Sim. que nós passamos, né? Nós como humanos, né? Nós temos sentimentos e é claro que é um momento muito doloroso Desprendimento, para nós, né? perda. Mesmo sendo cristão e tal, mas a nossa fé está fundamentada naquilo que nós seremos, né? Não só para a nossa vida, mas para a vida daqueles também que já morreram, né? Nós cremos na ressurreição, né? É isso que nos sustenta como cristãos e é isso que tem que nos sustentar também quanto pessoas, né? Que perdemos. A morte nada mais é do que a ressurreição e a vida em Cristo, Sim. né? É para isso que nós somos chamados. E só para a gente poder encerrar, muitas vezes a igreja nos ensina e fala que nós devemos rezar pelos mortos, né? E aí existe uma grande divergência, porque uns falam que não tem que rezar, que tem que rezar, que não Aí tem que surge um monte de rezar. coisa. Só que lá em Macabeus, capítulo 12, eu vou falar especificamente do versículo 46, mas se você quiser ler o capítulo inteiro, você pode ler que vai ser mais interessante. A palavra de Deus diz assim, né? Vou pegar aqui, ó. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório, para que os mortos fossem livres de suas faltas. E quando nós pedimos, rezamos por aquela alma que já se foi, nós pedimos a misericórdia de Deus, o Senhor ele se inclina na sua infinita misericórdia e consegue alcançar aquela alma que está passando por aquele processo, por esse processo de purificação do purgatório. Então não tenha medo de você rezar por quem você ama, por aquele ente querido, seu amigo que já partiu. Reze e peça pela alma dele para que o Senhor tenha misericórdia, porque um dia nós vamos precisar dessas orações. Nós vamos precisar talvez de uma Ave Maria. Imagina, uma única Ave Maria pode nos salvar e ninguém reza essa Ave Maria. Então nós vamos ficando por aqui. Há muito que se falar sobre morte, né? Para onde iremos. Muita coisa, né? Um assunto muito complexo, mas eu espero que tenha servido para esclarecer essa pequena dúvida que muitas vezes nós temos. E não tenha medo da morte. A morte nada mais é do que a ressurreição em Cristo. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas sejam evangelizadas. E hoje mais, Flavinha? Nos acompanhe também pelo Instagram, pelo Facebook, deixe seu comentário. Deixe suas perguntas que nós vamos estar respondendo para você. Vamos com Deus! E sejamos felizes!